Oi, gente, tudo bem? Nós vamos falar hoje um pouquinho mais sobre a instalação de arte, porque hoje eu vou passar para vocês o vídeo, né? O vídeo não, desculpe, o trabalho do nosso terceiro bimestre, né? O trabalho bimestral. E para começar aqui, eu vou passar um pouquinho mais sobre o conceito de instalação, ok? E aí já vou mostrar algumas imagens, alguns exemplos para vocês. A instalação é uma forma de arte que utiliza a ampliação de ambientes, transformando-os em cenários. Nesses ambientes, o artista pode organizar objetos como pintura, esculturas e vários outros materiais para fazer um diálogo com o espaço arquitetônico. Em todo esse processo, o espectador deixa de ser passivo e passa a participar de forma ativa com a obra de arte. Ela pode ter um caráter efêmero, existindo somente na hora da exposição, ou também pode ser desmontada e montada em outro local. Diferente do que acontece com a pintura e com a escultura, que são elementos tradicionais da arte, a mão de obra do artista é menos importante do que a ideia ou o conceito que ele quer passar com a sua obra de arte. Uma instalação pode ser multissensorial, provocando diversas sensações, táteis, auditivas, visuais, olfativas, entre outras. Bom, gente, vimos um pouquinho lá mais sobre coisas que eu já falei para vocês, os conceitos, né, da instalação. A gente vai continuar, daqui a pouquinho eu vou mostrar mais um pedacinho do vídeo para vocês, mas aqui eu quero mostrar, então, a instalação. A instalação, ela trabalha com o espaço arquitetônico, com o lugar, né? Então, uma imagem para vocês entenderem. Olha só essa instalação, claro, uma instalação feita por um artista, né? Realizada num espaço muito grande e o espaço arquitetônico aqui, o local onde ela foi realizada essa instalação, ela faz parte da obra de arte, né? Então ela interage com a obra de arte. E o público também, certo? Então a instalação é algo em que as pessoas vão ter que interagir, elas podem passar, tocar, experimentar, sentir, cheirar, né? Então você pode trabalhar com todos os sentidos das pessoas para que elas interajam com a sua obra de arte. Toda instalação, gente, ela tem que ter um conceito, ela tem que ter um porquê ela está sendo realizada, o que o artista quer dizer com aquilo. Nem sempre isso vai ficar tão explícito. No caso do trabalho de vocês precisam estar deixando claro isso ao menos no texto, né? Claro, a gente não vai montar uma instalação agora, porque não é possível nós montarmos uma instalação. Mas vocês vão fazer o quê? O nosso trabalho de hoje, gente, vocês vão pensar, né, na instalação de vocês, que é a terceira etapa, que é essa hora de criar. Nós fizemos na aula passada a primeira etapa e a segunda, que vocês pesquisaram mais uma instalação do Cildo Meirelles, né, procuraram um pouquinho mais sobre esse artista, e agora então a gente vai criar, certo? Vocês irão criar uma instalação, irão pensar numa instalação. Essa atividade, esse trabalho, gente, ele pode ser feito em dupla ou individual, certo? Então, como que vai funcionar? Então, agora vocês vão criar a instalação de vocês. Primeira coisa, né? Vamos lá. Pense no conceito da sua obra, tá? Sobre o que você quer falar. Você quer falar sobre política, sobre história, entretenimento, causas sociais, ambientais, discriminação racial, abuso, enfim. O tema que você vai usar, que vocês vão usar, é livre, tá bom? Então, vocês vão escolher um tema para falar aí, certo? É o primeiro passo sobre a sua obra, o conceito. Que ideia? O que você quer impactar? O que você quer passar para as pessoas? Segundo passo, vamos pensar agora como vocês poderiam estar falando sobre esse assunto. Como você poderia falar sobre esse assunto para as pessoas? A gente escolheu sobre causas sociais, sobre meio ambiente, né? Desmatamento, queimadas, o cuidado com a água. Ou a gente quer falar sobre abuso de autoridade, de poder. São vários tipos de abuso, sobre abuso psicológico, enfim, vocês vão pensar aí sobre o tema que vocês querem falar, tá? Querem falar sobre quarentena, sobre esse período, sobre isolamento social? Gente, o tema é livre, ok? Então, no segundo passo agora, vocês vão pensar como vocês vão falar sobre esse assunto que escolheram. Como você vai impactar as pessoas com a sua obra? Como você vai fazer o público que vai ver a sua instalação refletir sobre o assunto que você escolheu, tá?
De novo, vou enfatizar, gente, vocês vão só criar a ideia e pôr no papel. Nós não vamos fazer a instalação agora, ok? Não é possível nesse momento. A terceira parte do trabalho, né? Vocês vão pensar nos materiais. Que materiais você pode usar para a sua instalação de arte? Você vai usar materiais reaproveitáveis, você vai usar materiais... você vai precisar comprar, se você fosse, né? Enfim, mas pensando aí, a gente pode viajar, entendeu? Nessa parte, porque, como eu disse pra vocês, nós não vamos executar, é só a ideia. Então, pensa lá na sua instalação de arte, em qual local da escola, porque essa instalação, se ela acontecesse, ela iria acontecer dentro da escola. Então, aonde? Dentro da escola. Em qual local da escola você iria produzir sua obra de arte? E por que a escolha deste local? A gente quer fazer no gramado. Não, nós queremos fazer na entrada da escola. Não, a gente quer fazer lá nas pedrinhas do estacionamento. Não, nós queremos fazer dentro da sala de aula. A gente quer fazer no corredor, na cantina. Não sei, pensa aí, gente. Então, e por que esse lugar? O que ele conversa com o trabalho de vocês, tá? A quarta etapa, gente, vocês vão fazer o quê? Vão escrever, tá? Registrar. Vão registrar a ideia no Word, tá? Abre lá uma página do Word e registra isso tudo, essas primeiras etapas aí. Então, organize todas as respostas do que eu coloquei ali em cima, que é para ajudar vocês a pensar no trabalho. Organize isso tudo em um único texto, ok? Falando sobre a sua obra. Então, você vai dar um título, vai dizer o nome da sua obra, tá? Nós só não vamos executar, mas a gente vai pensar ela toda. E aí você vai escrever, tá? Esse trabalho. Junto nesse trabalho, você pode também acrescentar imagens, por exemplo, de referência. Professora, a gente pensou em fazer usando guarda-chuvas e os guarda-chuvas vão estar carregados de... Enfim, então, vamos lá. Pega uma imagem de referência. Você pode colocar essa imagem de referência lá no seu trabalho, tá? No arquivo que você vai me mandar. Se você tiver alguma imagem de referência ou pode ser uma obra de arte de um artista que te inspirou. A gente teve a ideia do trabalho a partir dessa obra de tal artista. Pode colocar lá a imagem para que eu possa entender melhor o seu trabalho, tá? O trabalho, como eu falei para vocês, então ele pode ser individual ou em dupla. E a data de entrega do trabalho é 15/9. Nessa data é o prazo final para postar o arquivo do trabalho, tá? Só que nesse mesmo dia, 15/9, se não me engano, uma terça-feira, né? Nesse mesmo dia, vocês irão, tá? Dia 15/9, exatamente uma terça-feira, vocês irão começar apresentações. Vocês vão apresentar esse trabalho durante as nossas lives, tá? Essa apresentação, ela é avaliativa, faz parte do trabalho. Então, por exemplo, se você só entregar o trabalho escrito e não apresentar, a sua nota não será completa, certo? Então, o que é essa apresentação? Vocês vão abrir a câmera, vão mostrar lá, vão conversar, vão explicar para a turma, como se fosse uma apresentação lá na sala de aula, e vão explicar, né, o que vocês pensaram, qual é a ideia de vocês, tá? Então, a dupla do trabalho, ou quem vai fazer individual, vai explicar o seu trabalho para o restante da galera, ok? Então, nós vamos compartilhar os trabalhos, além do que você vai me mandar, tá? A ordem de apresentação eu vou escolher na hora, tá? Por sorteio. Quem não estiver na live no dia já vai perder pontos. Então, gente, muito cuidado com isso, tá? Professora, eu não tenho câmera agora, não sei o que, daí já começa... Gente, então calma, respira, vamos lá. Abre o microfone e vai fazer pelo microfone, tá? Mas eu não tenho... Gente, celular tem câmera, celular tem microfone, se você tá no computador, enfim. Nós temos como arrumar isso, como ter essa possibilidade, tá? Então, a apresentação, lembrando, ela é avaliativa, faz parte da nota, ok? É um compartilhamento, na verdade, né? Compartilhar as ideias. Então, aqui, ó, eu trouxe outras imagens para vocês. Eu peguei imagens na internet, gente, de instalações feitas em escola, feita por aluno, para vocês entenderem um pouquinho, assim, que dá para fazer e que a gente pode usar com materiais diversificados, com materiais, assim, simples, né? Então, às vezes tem uma ideia, um monte de celular aqui empilhado, o que significa isso aqui? Né? Cada celular representa hoje uma pessoa. Olha como nós estamos agora nesse momento, né? Não somos aí atrás dos nossos celulares ou computadores, né? Pessoas aí estudando, enfim, né? Falando sobre o mundo, sobre o cuidado. Você pode usar outros elementos. Que significado poderia ter uma instalação assim? Aí vocês vão pensar lá, gente, né? Usando que materiais vocês poderiam utilizar,
como eles vão ser dispostos, né? E tudo isso você vai explicar no seu trabalho. Então, por exemplo, aqui foi feito, né, um tubo, não sei, um tubo, enfim, um espaço, uma sala, foi criado um espaço para apresentar imagens sobre um trabalho. Então, vocês vão poder estar criando, né? Olha só, caixas de papelão dispostas. Quanta coisa pode representar? Gente, podemos falar sobre as vidas que se perderam durante a pandemia, sobre, enfim, né, como eu falei, do isolamento social. Olha só, o que lembra para vocês essa imagem? Quando eu vi isso aqui, eu lembrei de favela, né, de várias casas, as pessoas aglomeradas, né, morando aí apertadinho, todo mundo junto. Mas poderia ter outro significado? Eu posso dar uma caixa de papelão para fazer meu trabalho? Então a gente tem N formas de criar. Então eu peguei algumas imagens aqui para que vocês possam estar vendo o que a gente poderia estar produzindo, né? Que instalação a gente podia fazer e materiais que tem lá na escola mesmo para a gente estar produzindo, tá? Deixa eu mostrar mais um pouquinho aqui para vocês do vídeo, tá? Que nós estávamos vendo. Deixa eu só arrastar aqui. E o artista muitas vezes leva o público a experimentar seus medos, obsessões, traumas e desejos numa verdadeira experiência de imersão. O conceito e a intenção do artista, ao formular, ao pensar numa obra de arte, se torna nesse momento muito mais importante do que a mão de obra em si. Isso se tornou a principal característica de todos os movimentos da arte contemporânea. Toda obra contemporânea é volátil e efêmera, da mesma forma que constrói e desconstrói espaços. A desconstrução de espaços, de conceitos e ideias, assim como a sua própria construção, está dentro da prática da instalação artística. Em toda essa experiência, o público se torna o último elemento, aquilo que faltava para completar realmente uma obra de arte. E essa necessidade que existe dentro dessa linguagem, que é a instalação artística, de provocar no público diversas sensações, de despertar memórias, pode muitas vezes trazer algumas coisas que são desagradáveis, ou provocar alguns sentimentos ou alguns sentidos que são desagradáveis no espectador. Isso faz parte de todo o processo artístico. Vale lembrar que ao analisar uma obra de arte, ao apreciar uma obra de arte, muitas vezes nós a interpretamos de acordo com toda a nossa bagagem de vida, nossa experiência de vida. Isso faz com que uma obra de arte seja algo que pode ter diversas interpretações, abertas a diversas visões ou olhares diferentes. E você, já teve a experiência de participar de uma instalação artística? Deixe aqui nos comentários. Gente, então... deixa eu arrumar aqui de novo para vocês. A ideia é essa, certo? Então, só vou enfatizar mais uma informação do vídeo que diz assim: a arte contemporânea, a instalação artística, o que mais importa, gente, nesse momento é o conceito, a ideia, o fazer, nem é tanto. Então, o que pra mim realmente nesse momento importa é a ideia de vocês, o conceito, o que vocês querem passar, o que vocês querem transmitir para quem vai participar dessa instalação, para quem vai estar presenciando essa instalação. Então, pode pensar em materiais simples, materiais fáceis, mas também pode pensar em materiais elaborados, porque como eu falei para vocês, a gente não vai executar, então a gente pode viajar um pouco aí na nossa imaginação, tá bom? Daqui a pouquinho a gente tem a nossa live, eu tiro dúvidas de vocês, se surgir alguma dúvida em relação a isso, a produção, do trabalho, né? E a gente esclarece tudo e troca algumas ideias, tá bom? Beijinho, gente, até daqui a pouco.